Capítulo 12, versículo 9. Nós vamos falar hoje sobre Pedro, quando foi solto da prisão. A palavra para você que está escrevendo aí para o MDA, para as células, nada nos impede de servir a Deus. Amém? 12. Por aquele tempo mandou... Eu falei, mas eu li por aquele tempo mandou o rei, mas agora eu estou lendo outra coisa? Porque por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio da espada Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro, e era nos dias de pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escotas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando-se apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava aguardando no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com as 2 cadeias, e sentinelas à porta aguardavam o cárcere. Eis que, porém, que sobreveio um anjo, do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando-lhe ao lado de Pedro, despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram nas mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as tuas sandálias. Ele assim fez, e disse-lhe mais: põe a capa aí, segue-me. Olha para o seu irmão e diga assim: prisão não prende nada. Prisão prende alguma coisa? Só bandido. Mentira, aqui também não prende não. Aqui é mentira, aqui fica só uns 2, 3 anos. Por que Herodes queria matar Pedro? Herodes queria matar Pedro porque quando ele matou Tiago, ele gostou, irmãos. Não só o povo, porque ele queria agradar o povo, não só o povo, mas também ele gostou. Ele achou muito legal matar os cristãos. E era uma festa, irmãos. E todas as vezes que tem festa, quando tinha uma festa, sempre quando tem festa, o diabo se manifesta de uma maneira para destruir, não é? Às vezes a gente está pensando assim, isso aqui não tem nada a ver, mas tem sim, irmãos. Era uma festa de Páscoa, de pães asmos. E naquele tempo, Herodes, que não era o Herodes que matou as crianças, mas era um filho do filho de Herodes, ele tinha o sangue de matar pessoas que adoravam outros deuses. Por quê? Porque na realidade o povo estava se levantando, irmãos, e o medo dele era que todo mundo se levantasse e acabasse com o seu reinado. O diabo é assim, ele se levanta todas as vezes que vê você, crente, servo de Deus, se levantando para destruir as suas artimanhas. Ele se levanta de uma tal maneira e quer destruir você. Chega para o seu irmão assim: o diabo não tem como nos destruir, porque se nós nos posicionarmos, ele não pode conosco não. Agora pergunta para o seu irmão: você sabe por quê? Aí você vai responder: eu sei, porque o Senhor está conosco. Então, irmãos, não tem como ele nos destruir, porque se você é um servo de Deus verdadeiro, um servo de Deus que aclama e glorifica o nome do Senhor, o diabo não tem poder sobre a sua vida. Mas, de todas as maneiras, ele cria situações para nós sermos atacados, destruídos. Pedro, irmãos, estava na lista dos executados. E depois de Pedro, quem sabe ia ser outro, e depois outro, e depois outro. Mas Deus sempre interrompe aquilo que o diabo quer fazer na nossa vida. Olha para o seu irmão e diga assim: o diabo não tem poder sobre nós. Mas fala sério, que é para ele acreditar. Sabe por quê, irmãos? Porque o diabo tenta acabar com aquilo que Deus começou na sua vida. E o evangelho tinha começado e estava bombando, né, irmãos? Pedro fazendo cura, e aí ele tinha matado Tiago, e ele gostou. E o diabo gosta quando um crente cai, quando um crente é destruído, quando um crente é acabado. Por isso que você não pode falar com a sua boca abençoada que você, estou só o pó.
Isso, só Jesus para ter misericórdia. Irmãos, nós temos que ter palavras que enfrente a situação com vitória. Eu posso estar caindo aos pedaços, mas não pode falar que você está só o pó. Que pó? Você sabe que não pode falar, estou só o pó da rabiola? É pecado, irmãos. Eu li um estudo uns tempos desses atrás aí, isso aí é uma evocação a um demônio. Então você fala assim, eu estou só o pó da rabiola, eu estou só o pó do capeta, é mole? Não pode, irmãos. Então veja bem, a nossa situação é igual a de Pedro. Muitas vezes o diabo quer nos aprisionar. E como é que ele nos aprisiona hoje, no século 21? Ele nos aprisiona hoje de várias maneiras. Uma delas é não tendo compromisso com o Senhor. Outra é não fazendo com que o Senhor se agrade daquilo que nós estamos querendo fazer. Outra, nossos pensamentos às vezes são mais audaciosos do que aquele que o Senhor tem para nós. Então o diabo tenta nos amarrar de várias maneiras e nos prender. E nesta noite eu vim aqui para trazer uma palavra para você, porque o Senhor tem que quebrar cadeias hoje aqui. Sabe por quê? Você está muito preso em certas situações. Você foi criado, você foi chamado, você foi escolhido para fazer uma grande obra. Não crê? Vou repetir de novo. Você foi escolhido para fazer uma grande obra. E Deus não vai fazer com que o diabo, não vai deixar com que o diabo atrapalhe. Quando Pedro se sentiu acuado e preso, irmãos, ele se desesperou. Amém? Não? O que ele fez? Eu duvido que você dorme quando você está preocupado. Você dorme? Quando você tem contas para pagar, quando você está assim com aquelas lutas no serviço, em todas as áreas da sua vida, também espiritual, você dorme. Então eu sou ET, irmãos. Eu acho que eu não vivo nesse mundo mais. Porque eu vou falar uma coisa para você. Eu deito e durmo. Meu Deus, eu deito e durmo mesmo. A dona Ana está de prova. Quem era que dorme comigo, né? Ela está de prova. Eu deito e durmo. Eu não quero nem saber se o dia vai amanhecer amanhã. Eu só sei de uma coisa, que Deus cuida de mim. Então eu deito e durmo, porque sei que amanhã o Senhor vai cuidar de mim. Pedro aqui, irmãos, estava dormindo entre soldados e preso por cadeias. Muitas vezes nós não dormimos porque o diabo nos prende com pensamentos, com atitudes nossas durante o dia. Ele nos prende, irmãos, e faz com que a gente fique preocupado. Nesta noite, eu vim dizer para você que a tua preocupação vai ser aberta como se abre uma cadeia. Vai ser aberta. Agora, vai ser aberta para quê? Para você ficar preocupado de novo? Só que tinha uma coisa, Pedro estava dormindo e a igreja estava orando. É mesmo? Que coisa. Fiquei pensando, quantas vezes a gente tem luta e os irmãos nem se preocupam. Às vezes tem pessoas na nossa igreja que estão com grandes problemas e a gente não se preocupa. A gente vai na célula e a gente sabe que tem pessoas que têm um monte de problema na célula e a gente não se preocupa. Não é comigo. A maioria das igrejas, não na nossa igreja, porque isso só acontece na Nicarágua. As pessoas não se preocupam muito com as outras não, irmãos. Alguns se preocupam, mas a maioria não se preocupa. E a igreja, naquele tempo, estava começando. E sabe o que eles estavam fazendo? Orando. Orando para quê? Para soltar Pedro da prisão ou orando para que Deus escondesse eles dos soldados? Orando para que Pedro fosse liberto da prisão. Você tem orado para algumas pessoas que estão no vício, orando, buscando a Deus para que eles sejam libertos dessa prisão? Você tem orado e buscado a Deus e clamado ao Senhor para essas pessoas que estão no vício, não só da bebida, não só das drogas, mas de tantos outros vícios que tem aí? Você tem clamado para o seu marido, sua esposa, os seus filhos, seu cunhado, sua cunhada serem libertos? Ou você tem se preocupado somente com as suas orações, com os seus problemas, com os problemas da sua casa? A Bíblia diz, Jesus disse assim, que nós devemos clamar e orar pelos nossos
inimigos. Você tem orado por aquele que te persegue? Ou você tem falado assim, a oração do pastor lá de Minas Gerais? Senhor, eu quero que o Senhor segue eles, quebra as pernas deles, que eles possam morrer do coração. Senhor, dá infarte para eles. São todos os meus inimigos, mata eles todinho, um em cima do outro, Senhor. Você tem feito essa oração? Ou você tem falado, Senhor, liberta eles, Senhor. Eu sei que ele não te conhece, por isso ele age dessa maneira. E eu quero que no nome de Jesus o Senhor visite ele dessa maneira, para que o Senhor possa, para que ele possa conhecer o Senhor. Ou você tem orado assim, Senhor, mata ele mesmo. Teu chefe te persegue? Olha bem nos olhos dele e fala, vai morrer. Senhor, desce fogo como fez com Elias. Vai que o meu altar já está pronto, queima ele. Ou você tem falado, Senhor, muda o pensamento dele ao meu respeito. Faça com que ele possa me olhar de uma maneira diferente, né? Orar pelos nossos inimigos. Pedro recebeu a oração, sim ou não? Não. Quem recebeu a oração foi Deus, que enviou um anjo, que libertou as cadeias da mão de Pedro. Os pés também foram abertos. E que coisa interessante, que quando Deus opera na nossa vida, o diabo não fica percebido, porque os soldados estavam dormindo. E o Senhor vai nesta noite fazer com que o diabo fique desapercebido da tua vitória. Ele não, quando ele perceber, irmão, você já está lá fora. Oh Deus! Então são 4, quantos soldados eram? 16 soldados, 2 do lado de Pedro, mais 4 ali, mais 4 lá, e mais 4 não sei onde, mais 2 não sei onde. Então, irmãos, tinha uma barreira enorme para Pedro sair. E quando ele foi despertado, presta atenção, irmãos, como é bom servir ao Senhor. O anjo tocou nele. Eu creio, isso é eu, não está escrito, eu creio, que o anjo falou assim, Pedro, o que aconteceu? Só ele viu o anjo? Segue-me, põe a tua sandália, quer dizer, coloque nos teus pés o evangelho que você está pregando até hoje e não pare de pregar. Coloque tua capa de autoridade que eu te dei, coloca ela sobre os seus ombros, cinge a sua roupa, né? Levanta assim como se fosse uma calça suarega, como é que é? É suarega que fala? Saruel. Aí levanta assim, fica com aquelas pernonas grandes, né? Ele levantou, irmãos, porque aquilo impedia ele de correr, então ele pensou que precisava correr, irmãos. E o anjo disse, segue-me, e o anjo saiu andando. A Bíblia fala que foi abrindo as portas, as cadeias foram sendo abertas, grilhões foram sendo abertos. E eu quero dizer uma coisa para você que está aqui nessa noite, não sei para quem é este recado aqui, mas eu quero dizer uma coisa para você. Portas que estão fechadas vão ser abertas hoje. A partir de terça-feira, quando você sair ou para trabalhar ou para arrumar emprego, as portas vão ser abertas. Outra coisa, você tem promoção aí esperando, as portas vão ser abertas. Você está com intenção de abrir alguma coisa assim no seu nome, mas o país está numa dificuldade, o céu não está, e Deus, e eu creio, acabou, irmãos, as portas vão ser abertas. Quando Pedro se deu conta, irmãos, a Bíblia fala que ele estava onde? Lá fora já. Quando Herodes levantou de manhã, bonachão, querendo chegar lá e falar assim, agora vocês vão buscar o Pedrão, porque é o seguinte, essa festa aqui agora vai ficar uma festa zerada. Eu vou matar o Pedrão na frente de todo mundo aqui, todo mundo vai falar, oh, aleluia. Quando ele foi buscar o Pedrão, cadê o Pedrão? O Pedrão estava na casa de outra pessoa, já tinha saído fora. E o diabo nem se apercebeu que Pedro tinha ido embora, porque estavam dormindo. Deus está falando comigo aqui agora, que quando o diabo perceber, você já está com a vitória. E ela já está sendo enviada nas suas mãos pelo anjo do Senhor. Quando ele percebeu, ele estava fora da prisão, bem longe. O despertar aqui, que Deus fala aqui na sua palavra,
significa, você precisa me buscar. Desperta, porque está na hora de você ter mais intimidade comigo. Desperta, porque você está na hora de você começar a crescer mais. Por isso, desperta. As palavras têm sido assim: desperta, acorda, vai à frente, se levanta. Pedro se levantou, primeiro ele despertou, né, irmãos? Eu quero dizer uma coisa para você: esse despertar de Pedro aqui precisa acontecer na nossa vida, porque você precisa acordar, porque Deus não vai fazer nada se você não acorda e não pede. Pastor, mas então eu tenho que acordar toda madrugada? Não, irmão, você não precisa acordar de madrugada. Deus manda você acordar para a situação. Deus está falando muitas vezes com a gente, usa pessoas aqui para pregar, muitas vezes falando: desperta, desperta. Você viu? Domingo, lava os olhos, abre os olhos, limpa os olhos, para você começar a enxergar as coisas espirituais. Pedro precisou ser despertado, e mesmo despertado, irmãos, eu creio que ele despertou e ficou naquela, né, irmãos? E aí, o que está acontecendo? Quando que vai ser o café? E o anjo falou: vai, rapaz, desperta, vai-se embora, vamos embora, me acompanhe, vai, levanta. Sim, mas eu não tem nada para comer. Irmãos, desperta tu que dormes, diz o Senhor. Desperta tu que dormes, porque a luz do Senhor vai resplandecer sobre ti. Então, para que isso aconteça, você precisa despertar, irmãos. Está na hora, ler mais a Bíblia, buscar mais a Deus, interceder, mesmo que seja em espírito. Não precisa ficar dentro do metrô, né? Os caras vão internar você, vai colocar uma camisa de força. Mas em espírito, entre em contato com o Senhor, porque Deus vai enviar o anjo. E quando você pisar no lugar que você precisa, as portas vão ser abertas. As cadeias que estão te prendendo vão ser abertas. Coloque tuas calças, tuas sandálias e siga-me. A Bíblia fala que não é digno dele aquele que não deixa pai, mãe, filho, filha. Não é digno dele. Segue-me, toma a sua cruz e segue-me. Um dia eu estava falando isso para uma pessoa, ele falou assim: pastor, eu tenho orado para Deus realmente me dar uma cruz. Escuta essa, neguinho. Uma cruz de isopor com rodinha. Por isso que meu joelho dói, irmãos. Olhei bem para a cara da pessoa. O pior que é da igreja. Olhei bem para a cara daquele cidadão e eu disse para ele: cruz do quê, irmão? Não, estou brincando, pastor. Não, falei: não, repete a cruz que você quer. Não, pastor, você brinca. Repete a cruz que você quer. Então, seria boa, de isopor com rodinha. Mas até de isopor com rodinha, irmão. Ele não sabe ter luta. E ele não suporta a luta. Mas Deus sabe disso. Mas não dá cruz de isopor não, irmãos. Ele dá uma cruz que você consegue carregar. E ele não põe mais peso do que aquilo que você precisa. Só que tem uma coisa, irmãos. Quando você começar a despertar e buscar o Senhor, em clamar ao Senhor, serão ouvidas as tuas orações. E Deus vai fazer com que as tuas orações sejam respondidas. Olha para quem está perto de você e diga assim para ele: oração respondida só é ouvida quando é feita com fé, com o coração quebrantado e buscar cada vez mais a Deus. Quando Deus responde uma oração, você fica muito alegre, sim ou não? Lógico. E quando Deus responde não, você fica alegre? Não. Né, Karina? Quando Deus não responde, você faz biquinho, faz biquinho, Karina. Faz biquinho. Agora, quando Deus responde, a gente fica todo alegre. Agora você imagina Pedro. Pedro já pensou assim: já acabei todo o trabalho que eu tinha que fazer com o Senhor, agora vou morrer mesmo, né? Mal ele sabia, irmãos, que ainda tinha muitos anos pela frente. Ontem, quando eu saí do cemitério, eu estava subindo com a avó do Jonas, de carro, que eu levei a veinha lá embaixo. Ela vai fazer 90 anos, né? Então eu vinha subindo com a veinha, né?
E passamos em alguns, assim, vendo alguns túmulos, eu parei lá em cima, voltei com o carro para pegar a pastora, que ela estava subindo. Eu fiquei pensando, irmãos, quanto tempo a gente ainda tem de vida nessa terra? Quanto tempo ainda nós vamos viver debaixo, entre aspas, dessa pressão desse mundo, dessa pressão de pessoas? Fiquei parado com o meu carro lá, olhando para aquele monte de cruz, e fiquei pensando assim, quanto tempo será ainda, Senhor, que a gente vai viver nessa terra, para ver o bem dessa terra, para ainda ver os meus netos, né? Para ver se vem algum neto especial aí, está meio difícil, mas Deus vai fazer algo nessa noite, eu creio. Samuel, acorda, Samuel. E eu fiquei pensando assim, então, às vezes nós somos tão soberbos, às vezes nós somos tão assim, metidos, vamos acabar no mesmo lugar, quem sabe até pior. E fiquei parado esperando a pastora Ana chegar e olhando para aquele monte de cruz lá, eu disse, a gente precisa mudar, nós precisamos ter uma outra vida, uma vida de gozo aqui na terra, nada de nervoso, de briga, de contenda, de diz-que-me diz-que, de fofoca. Irmão, a gente precisa ter uma vida aqui na terra, que Deus lá em cima no céu, sentado junto com o Senhor Jesus e o Espírito Santo, eles possam olhar os três um para o outro e dizer assim, mas que bom que foi nós escolhemos esta pessoa para nos servir. Nós precisamos mudar. E às vezes as prisões que nós temos na nossa vida, são prisões tão pequenas, que se a gente meter o pé, a gente quebra a porta, quebra as correntes que estão nos libertando. É coisa tão banal, irmãos, coisinha pequena, coisa boba, e nós estamos assim fazendo com que essa prisão seja uma prisão de, como é que chama aquela prisão que não pode fugir? De segurança máxima. Você quer segurança máxima do que essa? 16 homens tomando conta de um homem só? Eu quero dizer uma coisa para você, Deus está dizendo para você, igreja, seja mais humilde, seja mais amor, seja mais cuidado, seja mais carinho, sorri mais, irmãos. Eu aprendi que quando você sorri, você não envelhece, você rejuvenesce. Sorria mais. Cara feia, sobrancelha. Eu até esqueci como é que faz com a sobrancelha já. Antigamente a sobrancelha era automática, já ficava assim, aquela sobrancelha horrível, me dava uma cara de mal, né? Vamos sorrir mais. As prisões têm nos prendido de coisas tão simples. Temos ficado presos de coisas tão simples, bobinhas, e fazemos dela segurança máxima. Mas o anjo veio nessa noite e vai quebrar as cadeias, quebrar essas cadeias, deixar você livre, sabe? Fazer com que o Espírito Santo de Deus te dê anos de vida, e anos de vida de alegria, porque servir ao Senhor é alegria, irmãos. Nós temos visto que ultimamente na igreja, nem servir a Deus já não é mais alegria. Por quê? E aí, irmão, beleza? Beleza? É que você não tem a luta que eu tenho. Ah, irmão, mas Deus vai dar vitória. Quando? Ah, irmão, você vai ver só. Deus está nesse negócio. Que negócio, irmãos? Que eu não vejo que ele vê nada. Tá aí, só reclama, irmãos. Ele só vive azeda. Cala a boca você. Nós tivemos uma conversa hoje com os nossos discípulos. Eu quis começar a falar, dona Ana. Começou a me doer o joelho, irmãos. Brincadeira. Aí eu escutei, e a minha esposa falou uma coisa tão certa hoje, para nós que estávamos ali. Ela disse, Lúcio, Marlene, e eu, né? Escutei. Para que se desgastar por pequena coisa? Vocês têm a vida inteira pela frente. Vocês precisam se amar. Eu vi ontem, a Marlene tem uma marca aqui, foi uma pancada que o menino deu. E ele também tem uma marca aqui, foi uma cadeirada que ela deu nele. Eles se amam, irmãos. Brincadeira. A Marlene entendeu, irmãos. Para que braveza, irmãos?
Olhe para o seu irmão e diga assim: sorria. Não, mas ele tem que sorrir. Não, escuta, sorria. Assim não dá, irmãos. Fabiano, sorria. Olha que sorriso falso, irmãos. Misericórdia. Mas você tem que ser espontâneo, né? Sorrir, irmãos. Esse enterro ontem para mim mexeu muito no meu coração. Fiquei analisando um monte de coisa na minha vida. Eu estava como Pedro, preso em algumas prisões, tão, desculpe a palavra, tão chula a palavra que eu dizer, prisões tão idiotas, tão imbecis. Falei: Senhor, quebra logo essas cadeias. Me deixa livre, Senhor. Sabe por quê, irmãos? Precisamos servir ao Senhor com alegria. A Bíblia diz isso. Servir a Deus com alegria. E aí sim nós vamos comer o bem dessa terra. Amém? Todas as prisões que estavam determinadas naquele mês, eu creio, de festa, foram anuladas por um proceder de livramento do Senhor na vida de Pedro. Porque se ele consegue matar Pedro, irmãos, tinha acabado o projeto de Deus. Se o diabo tentar em acabar com você, vai acabar o projeto de Deus. E Deus não vai deixar. Porque Deus fez um projeto na sua vida quando você nasceu. E está escrito lá em cima no céu que você é mais que vencedor. E tudo que você quiser nesta terra, crendo, recebereis. Amém?